Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. O Evangelho traz para a gente hoje ainda o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nas instruções dos Espíritos, nós vamos falar sobre o advento do Espírito de verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Bom, gente, o Espírito de Verdade a gente sabe que ele preside a doutrina espírita, né? E muitos acham que o Espírito de Verdade é o verdadeiro Jesus, né? Que veio, né, para corroborar aí as palavras dos Espíritos, que estão trazendo para a gente até hoje, né, as instruções do plano espiritual para a nossa vida, né? Nos mostrando o verdadeiro caminho, nos dizendo que a morte não é o final, que a morte é uma etapa, né? Uma mudança de fase. Né? A gente sai do plano terreno e vai para o plano espiritual, e volta para casa. Né? E o Espírito de Verdade ele traz para a gente o significado daquilo que o próprio Jesus deixou, né, há 2000 anos atrás, né, que é a lei maior, a lei de amor. Né? Ele nos diz, né, que a passagem terrena é necessária para a gente apurar nosso espírito, mas essa passagem terrena um dia ela termina. Somente isso. A passagem terrena termina, porque a vida continua. E os Espíritos estão nos dizendo isso há muito tempo, não é? Então não vamos fechar os olhos para alguma coisa que já nos trouxe a luz. Não vamos retroceder o nosso raciocínio na nossa inteligência, porque quem já viu a luz e fecha os olhos para a luz, está jogando fora, né, uma oportunidade enorme de continuar, né, de continuar. Porque muitos veem a luz, enxergam a luz, mas pela materialidade que ainda tem no coração, ainda tem nos seus pensamentos,
Eles fecham os olhos para aquela luz porque eles preferem viver a matéria, viver o que estão vivendo aqui na Terra, se esquecendo que a vida vai continuar. Esses já enxergaram o caminho, né, mas fecham os olhos para esse caminho. E o Espírito de verdade nos diz que quem já enxergou o céu e fecha os olhos para o céu, como que ele fala aqui, estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Quer dizer, mesmo esses, né, que já viram o céu e ainda permanecem no erro, eles serão trazidos ao Pai. O Pai nunca vai abandonar seus filhos. Eles vão passar a nova vida terrena, né, e vão receber nova oportunidade para abrirem novamente os olhos, né, e aí sim seguirem o caminho correto, o caminho reto, né, que leva ao reino do Pai. Então vamos agradecer muito aí ao Espírito de verdade pela força que Ele dá a cada um de nós cristãos, né? Porque nós, cristãos, espíritas principalmente, nós temos todo dia a grande oportunidade de aprendizado, né? O aprendizado, toda a humanidade tem essa oportunidade de aprendizado, só que em tempos diferentes de cada um, que é respeitado pelo Pai, né? Ele deu o livre-arbítrio para isso, para a gente resolver quando a gente vai querer melhorar, né? Usando aí o nosso livre-arbítrio. Então, gente, qual que é o primeiro mandamento de Deus? O mandamento que Jesus trouxe, né? O maior mandamento é amar ao próximo como eu quero ser amado por Ele. Fazer ao próximo o que eu quero que o próximo faça a mim. Não é? Então, para isso, nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que nos instruir para usar esse amor da melhor maneira possível para o nosso próprio crescimento e para o crescimento daqueles que estão ao nosso redor, né? Então, vamos lá, espíritas, eles falam aqui, ó, o Espírito de verdade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor e a instrução, o aprendizado, são duas coisas que tem que andar sempre, né, com o verdadeiro espírita. Levar o amor e a instrução que está recebendo para todos aqueles também que estão ao seu redor. Tá bom? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho disso que o Espírito de verdade trouxe para a gente. E amanhã a gente continua com essa leitura, tá bom? Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente, no capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrestres, Desgosto da Vida, Suicídio, nós estamos falando na questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Quer dizer, gente, para essa resposta aqui, que o louco que se mata não sabe o que faz, quer dizer que todos nós que estamos aqui sujeitos, né, aos pensamentos ruins, né, às influências negativas, enquanto estamos sãos, com a cabeça boa, nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado, né? Então, o que é errado perante a lei de Deus, de acordo com a questão que foi feita aqui por Kardec aos Espíritos? O suicídio é o quê? É você abreviar a sua vida terrena. Isso é contra a lei de Deus. O Pai não permite isso. E o espírito que faz isso, ele é punido. Ele é punido, sim, pelo seu próprio consciente. Pelo seu próprio inconsciente. Porque ele vai chegar no plano espiritual e vai ver que vai continuar vivo.
né? E ele vai sofrer de remorsos por ter jogado fora uma oportunidade de reencarnação em que ele poderia ter melhorado um pouquinho mais. Ele vai demorar um pouquinho, vai sofrer. Vai sofrer por quê? Porque ele mesmo vai sentir. Ele vai se sentir cobrado por ele mesmo, né? Pela oportunidade que jogou fora, né? Pelo sofrimento que causou àqueles que ficaram, né? E pelo remorso de ter descumprido uma lei de Deus. Tá bom? Agora, aquele que faz um ato desse, né, em estado de loucura, né, em sofrimento psicológico, que seja, esse não, é menos culpável. Vamos falar que não é culpado totalmente, ele é menos culpável do que aquele que faz intencionalmente. Tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira com muita paz, muita luz, muita saúde, muito amor no coração, muito trabalho e prosperidade para nós todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.